Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, você universitário, pesquisador, ou você simples curioso da matéria, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, quase que diariamente, conteúdos de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia e matemática básica. Tudo para auxiliar nos seus estudos, nos seus trabalhos escolares, te ajudar no momento das provas, nas suas pesquisas. E, enfim, gente, o sistema de ensino Monte Carlo tem esse papel de te ajudar na sua vida acadêmica. Meu papel aqui como professor consultor, cuja minha função é tirar suas dúvidas. Então, dúvidas, deixa aí nos comentários. Proposta de vídeo, temas e tal. Deixa tudo aí que eu me proponho a te ajudar. Dito isso, eu peço desde já a contribuição com o seu like. Caso você ainda não seja inscrito no canal, torne-se inscrito. Estamos aí atrás de inscritos, né, para chegar a um número relevante que o YouTube entenda como influência, né, e justificando assim a permanência desse canal. E sem contar que isso vai me motivar. Dito isso, vamos dar início à nossa aula. Hoje, mais um assunto para o nosso módulo de História. Nós estamos tratando de Brasil, período colonial. E hoje nós vamos falar da economia açucareira, né? Que foi o principal negócio da colônia nesse período, enquanto o Brasil foi colônia portuguesa. E durante os 2 primeiros séculos da colonização, muitas atividades econômicas foram praticadas na América Portuguesa. Porém, o açúcar se tornou o produto mais lucrativo para a coroa e para os comerciantes portugueses. A opção pelo açúcar tinha seus motivos, tá? Primeiro, Portugal já tinha experiência com a produção açucareira em suas ilhas do Oceano Atlântico. Contava ainda com banqueiros e grupos comerciais europeus que podiam financiar o início do cultivo e depois comercializar o produto na Europa. Além disso, havia na colônia americana sobre o solo e clima adequado para o cultivo. Tudo isso eu havia tratado na nossa última videoaula de história, onde você pode dar uma passadinha na nossa playlist para uma revisão, para tirar dúvidas e ficar mais inteirado aqui do que está acontecendo agora, tá? Na faixa litorânea do Nordeste, a produção de açúcar apresentou os melhores resultados, especialmente em Pernambuco e Bahia, que foram as duas capitanias favorecidas pela maior proximidade da metrópole e pela disponibilização de terras aráveis e pela existência de rios navegáveis que facilitavam o transporte do açúcar, né? A empresa açucareira, no entanto, não se sustentava sozinha. Ela precisava de uma economia paralela, ela precisava de uma produção paralela, que seriam atividades de produção alimentar, criação de gado, produção artesanal. Tudo isso se desenvolveu para atender às necessidades do açúcar e a manutenção dos seus contingentes, né? Quando as capitanias hereditárias foram introduzidas no Brasil, a coroa incumbiu os donatários de distribuir aos colonos sesmarias, que eram lotes de terra que deveriam ser exploradas economicamente. As sesmarias ocupavam grandes áreas, chamadas de latifúndios, e quando o detentor da sesmaria não tinha condição de explorá-la totalmente, ele podia ceder a alguém o direito de uso da terra, ou de parte dela, recebendo em troca uma parte da produção ou uma quantia em dinheiro. Esse regime ficou conhecido como arrendamento, e poucos fazendeiros contavam com recursos próprios para montar uma plantação de cana e arcar com os custos das instalações do equipamento utilizado na fabricação do açúcar. E por isso, a atividade açucareira esteve desde o início associada a financistas europeus, principalmente flamencos e holandeses. Eles emprestavam dinheiro para o investimento necessário ao funcionário da empresa açucareira, para o funcionamento dela, né? E como aquisição e manutenção de equipamento.
compra de escravos, aumento da área de cultivo, e a produção açucareira ocorria nos engenhos, e o engenho era composto pela lavoura canavieira, pelas instalações onde a cana era transformada em açúcar e pelas moradias de proprietários e trabalhadores. Grande parte dos engenhos também contavam com uma capela onde se realizava missas, né? Casamentos, festividades, tudo isso previsto no calendário da igreja. Lembrando que é uma sociedade altamente religiosa e a religião da colônia, assim como a religião da coroa, era o catolicismo. E a produção do açúcar se realizava em várias etapas. Após a colheita, a cana era levada até as moendas, onde era moída em cilindro de madeira para extrair o caldo. A moagem podia ser feita com o uso da força da água ou por tração animal. E sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido até virar melaço. Este era depositado em formas de barro para purgar. E depois o produto era exposto ao sol até 20 dias, pesado, empacotado e enviado para a Europa. Eu tenho aqui um esqueminha do que foi um engenho de açúcar, né? Para mais análise, você pode pausar o vídeo, dar uma analisada em toda a estrutura e entenda que isso aqui não é um padrão. Não significa que todos os engenhos estavam em sua arquitetura configurados dessa forma. Mas, de modo geral, todo engenho ele tinha essas instalações. Não distribuídas dessa forma, mas elas existiam em cada engenho. Tá? Além de ser o coração da produção açucareira, é o espaço de convívio social e troca cultural de escravos e entre escravidão e resistência, né? Do trabalho e festividade. Então tudo isso acontecia lá dentro do engenho. E o engenho colonial, reunindo senhores, escravos, lavradores de cana, sacerdotes e diferentes tipos de trabalhadores livres, deu forma em grande parte à sociedade da América Portuguesa. E o Brasil de hoje, em muitos aspectos, é herdeiro dessa sociedade. Então aí é o princípio do que viria a ser um dia a identidade brasileira. Isso aí é o embrião, isso aí é a base. Os proprietários de engenho eram o senhor de engenho. Eram detentores de grande riqueza, terras de escravos e representavam o poder máximo do engenho. Ele era a autoridade máxima dentro do engenho. Em seu dia a dia, ocupava-se com a administração da propriedade, com o comércio do açúcar, rebanho, escravo e com o pagamento dos trabalhadores livres. É um equívoco imaginar que os senhores de engenho viviam como uma aristocracia da Europa medieval, sem nenhum contato com o mundo urbano, né? O senhor de engenho ele não era privado ali do seu espaço, ele não estava ali recluso dentro do seu espaço do engenho. Pelo contrário, ele estava ali em contato com o meio urbano, ele precisava entender todo aquele processo e estar próximo do que se acontecia. Muitos engenhos da Bahia e de Pernambuco, por exemplo, ficavam próximos às cidades portuárias, como o exemplo de Salvador e Olinda, havendo contato constante entre o campo e a cidade. Vários senhores de engenho tinham até residências nas cidades. Além de negócios, eles também poderiam ocupar cargos públicos. Então ele tinha uma vida social bem ativa, né? Sua vida ela não estava reclusa ali ao engenho. A instalação de um engenho exigia um elevado investimento, que nem todo produtor tinha condições de assumir. Os produtores de cana que não possuíam engenho eram chamados de lavradores de cana. Eles se dividiam basicamente em duas categorias, que eram os lavradores proprietários e os arrendatários. E os lavradores proprietários cultivavam a cana em sua própria terra e a moíam em determinado engenho. E de acordo com as condições acertadas com o dono do engenho, né? Os arrendatários plantavam a cana nas terras de um proprietário e sendo obrigado, na maioria parte das vezes, a moer a cana do engenho desse mesmo proprietário. Então ele moía a cana dele e a cana do dono da terra para onde ele ia. E por usar a terra em instalação do engenho, o arrendatário entregava ao proprietário metade ou a terça parte do açúcar que ele produzia. Então, além do o arrendatário era o cara que menos tinha, né, condições.
mas mesmo assim ele estava metido dentro do negócio. Então ele moía a cana dele, moía a do proprietário, e ainda assim ele tinha que pagar pelo uso das instalações. O grupo social dos lavradores de cana teve muita importância na sociedade açucareira, tanto que no século XVII havia em média 5 lavradores de cana para cada engenho da colônia. Entre os lavradores de cana era possível encontrar desde indivíduos humildes, que possuíam 2 ou 3 escravos e enfrentavam sérias dificuldades, até produtores prósperos, donos de 20 a 30 escravos e ligados muitas vezes ao comércio açucareiro e à política. O jesuíta italiano André João Antônio chegou a Salvador na capitania da Bahia em 1681 e faleceu no mesmo local em 1716. Era um grande orador, escritor, assumiu atividades administrativas da Companhia de Jesus na Bahia e publicou em 1711 aquele que é talvez o mais importante testemunho das condições sociais e econômicas na colônia no início do século XVIII. E eu deixei aqui um trecho, né, desse mesmo jesuíta, onde ele diz o seguinte: servem ao senhor do engenho em vários ofícios, além dos escravos de enxada e foice que tem nas fazendas e na moenda, e fora os mulatos e mulatas, negros e negras da casa, ou ocupados em outras partes, barqueiros, canoeiros, calafates, carapinas, carreiros, oleiros, vaqueiros, pastores, pescadores. Tem mais cada senhor destes, necessariamente um mestre de açúcar, um banqueiro, um contrabanqueiro, um purgador, um caixeiro e um engenho e outro na cidade. Feitores nos partidos e roças, um feitor mor no engenho, e para o espiritual um sacerdote seu capelão. Observe aí que esse testemunho, né, ele mostra toda a dinâmica e todos os braços, né, dessa indústria de produção. E aqui vamos falar sobre os trabalhadores do engenho, que em todas as etapas da produção do açúcar havia a presença maciça de escravos. Não seria possível se produzir o açúcar, seria possível esse processo de colonização e produção sem a mão de obra escrava. Então o escravo ele tem uma importância muito grande nesse processo. Mas também havia o trabalho de homens livres que realizavam diversas tarefas especializadas. Tá? Entre eles nós temos lá o feitor. O feitor do eito escolhia as terras para o plantio, o tipo de cana utilizada na lavoura e determinava os momentos adequados para o cultivo e colheita. O feitor de moenda recebia os feixes de cana e controlava a produção do caldo. Acima dele estava o feitor mor, que controlava o trabalho dos escravos e garantia o bom estado dos equipamentos. Tá? Só fazendo uma analogia ao sistema econômico atual, né, o capitalismo, é só você fazer uma ligação e uma comparação entre o feitor de eito com um supervisor de uma empresa atual, o feitor de moenda como o gerente de seção, e o feitor mor você pode comparar ele como um gerente geral, né? Observe que a dinâmica e a hierarquia processual ela só teve uma mudança de nomenclatura e os métodos, né, para se manter o controle de uma produção. O mestre do açúcar já era uma função mais especializada, garantia a qualidade do produto final. Ele definia o momento em que o melaço estava pronto para ser retirado do fogo e levado a purgar. O purgador administrava o processo de clareamento do açúcar e o caixeiro retirava a parte dos impostos que cabia à coroa. Fazendo mais uma alusão ao sistema econômico atual, o caixeiro você pode comparar ele com um contador. E esses trabalhadores conheciam procedimentos indispensáveis à produção do açúcar e recebiam um pagamento por essas tarefas executadas. Já os escravos, que tinham origem africana, realizavam a maior parte das atividades nos engenhos, além de participar da produção do açúcar, trabalhavam como marceneiros, barqueiros, ferreiros, pedreiros. Esses escravos eles tinham um conhecimento trazido da sua nação pátria.
As escravas, além do trabalho no eito, realizavam uma série de atividades domésticas para o senhor de engenho, tá? E a vida do escravo caracterizou-se sobretudo pela violência, a retirada forçada da terra natal, os trabalhos pesados e insalubres, a alimentação precária, os cativos físicos, os castigos, né, físicos e a desagregação das famílias foram traços marcantes da escravidão africana na América Portuguesa. Eu tenho uma crítica a fazer quanto a esse termo aqui, alimentação precária. Eu não acredito muito bem nisso daqui, dado que no próprio engenho, os escravos eles tinham suas plantações, né, para produzir o seu alimento. E numa, e numa lógica rural, geralmente, né, são produtos naturais, produtos com uma certa abundância, a depender de sua produção e do contingente, né? Ou essa produção é organizada para satisfazer um contingente. Então, é impossível pensar num trabalhador dentro de uma função que exige força e empenho. É impossível observar esse trabalhador malnutrido, né? Sendo que há livros e relatos em que destacam os escravos como portadores de bom físico e boa aparência. Então eu tenho críticas a fazer sobre essa alimentação precária, né? E sem contar no desenvolvimento culinário e a criatividade culinária que os escravos tinham. Havia castigo, havia restrição, mas eu tenho lá minhas dúvidas quanto à alimentação, tá? Porque como é que você vai imaginar um escravo, né, trabalhando uma carga horária tão extensiva e ele ali sedento de fome, fraco, é quase que impossível. E sem contar que precisamos entender que escravo ele tem um custo inicial. Um escravo ele não era barato não. Quando o senhor de engenho, quando um proprietário de engenho ele ia para os mercados para comprar escravo, ele estava investindo dinheiro ali, então ele de certa forma ele tinha que zelar pelo escravo para que ele vivesse o máximo de tempo possível, para que ele produzisse o máximo possível. Então, de certa forma, no mínimo, ele tinha que ser bem alimentado. A Casa Grande era a residência dos senhores de engenho, era o centro administrativo e religioso da propriedade. As primeiras construções com parede de barro e teto de sapé folha de palmeira tornaram-se depois mais sólidas com alicerce de pedra e telha de barro. As casas podiam ser térreas, embora as assobradadas fossem mais apreciadas. Essas residências contavam com muitos cômodos e até o século XVIII, embora fossem espaçosas, raramente eram luxuosas. Em geral tinham poucos móveis e objetos decorativos, sendo que a atenção especial nesses móveis era dada ao oratório doméstico ou à própria capela, onde ficavam as imagens dos santos de devoção da família, e em alguns engenhos a capela ocupava um prédio próprio, porém era mais comum ela ser integrada à casa grande. A senzala era onde o escravo habitava, que podia ser construída pelo senhor ou a mando dele, ou construída pelo próprio escravo, né? O próprio escravo arcando com a produção dessa senzala. As construções erguidas pelo senhor eram geralmente grandes pavilhões térreos, regulares, divididos em cubículos destinados a casais ou a indivíduos solteiros. Já as moradias construídas pelos escravos eram bastante precárias e destinadas a abrigar uma família. As refeições dos escravos eram porções regulares à base de farinha de mandioca e alguns pedaços de carne e peixe. Recebia uma vez por ano 2 camisas e saias ou calças. E é motivo pelo qual andavam muitas vezes em farrapos, porque eles só recebiam 2 mudas de roupa por ano. E era frequente haver nas fazendas teares domésticos para a fabricação desses tecidos. Tarefa geralmente executada por escravas, né?
Olha aqui mais um ponto aqui sobre alimentação. Farinha, alguns pedaços de carne, seca ou peixe. Gente, na culinária africana, quando havia a matança, né, do animal, o escravo ele ficava com o miúdo do boi, do porco, o fato, né, conhecido popularmente, a buchada, o mocotó. E apesar de serem os miúdos do animal, eles são bastante nutritivos. E viver só de peixe, carne e farinha, impossível. Eles tinham sua produção, eles tinham seu plantio, onde ele tirava suas raízes, né, suas frutas, seus legumes. Então, essa questão da alimentação escrava, ela carece de estudo, ela carece de pesquisa. Ou talvez essa generalização seja a falta dela, né? Já que o escravo, poucos dos escravos eles tiveram a oportunidade de deixar escritos ou alguma coisa para nós, né? Como referência. Muito do que nós temos da existência escrava estão nos registros de administradores de engenho ou da própria contabilidade do engenho. Então fica um pouco complicado, mas aí é um tema para pesquisa bastante interessante. O pesquisador ele tem essa habilidade, né, de achar agulha em palheiro. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Dúvidas, sugestões, críticas, deixa aí nos comentários. E obrigado a todos até aqui. Fiquem todos bem, nunca se esqueçam, jamais se esqueçam de que conhecimento é poder, tá?